gente. Meu coração está com múltiplas razões de alegria em estar aqui com vocês nessa conferência. E uma delas é porque tive um sonho não realizado, não permitiu o Senhor que eu realizasse esse sonho, que era o sonho de estudar no DENOEL. Me conduziu o Senhor por outros caminhos e eu não realizei esse sonho que carreguei no meu coração durante muitos anos. Estava falando com o reverendo Ulisses, que na inauguração da primeira torre eu estava lá ouvindo o reverendo Guilhermino Cunha pregar. Mas não tive esse privilégio de estudar no DENOEL. E quando, na verdade, em 2014, a Jurete me sabatinou e tal, me convidou para, se possível, colaborar com uma coisa ou outra aqui no DENOEL, para mim foi um motivo assim, de muita alegria. Pena que não deu, né? As datas, é difícil casar a agenda com quem está no meio do mato, né? E seria pesado assim para o seminário, eu creio, forçar barras, eu achei que não daria para atender. Foi uma pena, mas agora que alegria poder estar aqui e me senti honrado quando fui envolvido aí na ideia, na elaboração e na participação do projeto Celeiro Promício, e tenho uma alegria enorme em estar aqui com vocês, conhecer irmãos e poder compartilhar a palavra de Deus. Eu trago no meu coração uma convicção, que não é uma convicção apenas, é um ensino bíblico. Deus ele está fazendo a sua obra. Deus está fazendo a sua obra pelo mundo afora. Ele está alcançando os seus eleitos, sempre foi, assim é e sempre será. Deus é quem vai estar e vai continuar alcançando os seus eleitos, espalhados pelas nações da terra. Mas parece que tem alguns períodos da história em que esse processo se intensifica. Esse mover de Deus em direção aos perdidos fica mais evidente. E me parece que nós estamos vivendo esse momento. Não apenas entre indígenas ou entre A e B, mas de modo geral, nós estamos vivendo um desses momentos da história, quando me parece que o Senhor, Ele levanta pessoas de diferentes lugares, envia para diferentes lugares, cruza os caminhos, e há uma ceifa maior, num período dado da história, daqueles que o Senhor mesmo já escolheu e já salvou. E Deus, Ele faz isso independente de qualquer um de nós. É Deus quem faz a sua obra. Mas não existe privilégio maior do que participar desses momentos, né? Talvez o maior privilégio seja, talvez não, certamente o maior privilégio é pertencer ao Senhor. O segundo maior privilégio, no meu entendimento, é participar da missão de Deus, da obra de Deus. Estar com Deus, vendo o Senhor realizando a sua obra. E eu vejo hoje, nesse tempo, nesse momento histórico que nós vivemos, o Senhor levantando o seu povo, despertando o seu povo de diferentes lugares. Nós temos aqui o pastor Rinaldo de Matos. Uma das minhas alegrias aqui vai ser poder ouvir o pastor Rinaldo de Matos, que é o pioneiro dos nossos pioneiros de brasileiros entre indígenas no Brasil, né? Outra alegria é ouvir o pastor Zé João, que é o meu pastor lá na PMT. E eu estava com muita expectativa de ouvir o reverendo Elias, que foi meu professor de missiologia, né? Essa não deu, vai ficar para outro momento, mas eu tenho múltiplas razões de alegria em estar aqui. E eu vejo o Senhor levantando, mencionava o pastor Rinaldo, porque os irmãos batistas têm exportado missionários, graças a Deus. Os irmãos pentecostais começam a entrar no barco e exportar missionários também. E nós olhamos para os nossos currais, para o meio presbiteriano, e é evidente um momento novo que nós vivemos, onde temos o Senhor levantando pessoas nas diferentes instituições, segmentos, autarquias da Igreja Presbiteriana, e enviando pessoas em direção aos perdidos. Pegando aqui o recorte do pastor José João, que é o recorte do trabalho transcultural da Igreja Presbiteriana, olha os dados da PMT e isso fica inquestionável. O Senhor tem despertado, estamos vivendo um momento de despertamento missionário na nossa denominação em direção aos muitos perdidos espalhados pela face da terra. Tem um pequeno detalhe que eu gostaria de mencionar para vocês, que também é uma dessas razões que me alegra em estar aqui.
falando para pastores e seminários presbiterianos. Deus tem levantado muitos presbiterianos para os campos transculturais. Eu tenho tido o privilégio de servir ao Senhor no CFM da PMT desde a primeira turma, em 2008. Portanto, já tem 10 anos que eu tenho lecionado ali. Eu não recordo de, nesses 10 anos, ter dado aula para nenhum egrégio de um dos seminários presbiterianos indo para o campo indígena. Não recordo. Em 10 anos, talvez o pastor Zé João recorde. O Senhor tem levantado muita gente boa. E, inclusive, o IBEL começa a exportar missionários. Estamos com 2 ibelinos lá entre indígenas, na Amazônia. Tem gente a caminho. Estava namorando com mais um aí a semana passada, tentando convencer um camarada a ir para lá, né? Nós temos aqui uma missionária da PMT, a Kelly, que estava fazendo CFM. O Senhor tem levantado muitos presbiterianos e enviado para os campos transculturais. Entretanto, para o campo missionário entre indígenas, em particular, eu não tenho visto egrégios dos seminários presbiterianos, não é? E eu quero dizer para os irmãos que o campo missionário transcultural, esse recorte entre indígenas, que envolve 2 grandes desafios. O primeiro grande desafio é de plantio de igrejas. Nós temos mais de 100 povos indígenas no Brasil, 100 igrejas. O segundo grande desafio é de formação de liderança. Nós temos pelo menos 99 povos com igrejas sem uma liderança própria, autônoma. Ambos movimentos, ambas necessidades, pede gente com formação teológica, boa formação teológica, pastores. Deus tem usado muitos missionários que não são pastores no processo de plantio de igreja, mas você sabe como acontece aqui no interior de Minas e nos demais interiores. O evangelista, que é usado por Deus, o Senhor faz nascer uma igreja através dele, e chega no momento que a igreja vai ser organizada, o que ele precisa? Transfere para um pastor, porque tem os atos pastorais. No campo transcultural é a mesma coisa. Com uma diferença: um evangelista planta uma congregação aqui no interior de Minas, e quando chega o momento de organizar aquela igreja, não tem dificuldade de conseguir um pastor, um jovem pastor, para assumir o lugar daquele evangelista, porque nós falamos a mesma língua e a mesma cultura. Mas o missionário vai para o campo, ele passa anos aprendendo a língua, aprendendo a cultura, desenvolvendo relacionamento de confiança com o povo, é usado por Deus, uma igreja surge, na hora de transferir. Não é simples pegar alguém e colocar lá, não é? E é claro que a intenção não é plantar igrejas e ter pastores não indígenas à frente dessas igrejas ad eterno. Mas venhamos e convenhamos que o início do trabalho é preciso. É preciso. Assim que a pessoa se converte e passa por um doutrinamento, ela precisa ser batizada, precisa de um pastor, gente. Aí o missionário que não é pastor convida um outro pastor que nem conhece aquele povo, que não fala a língua daquele povo, que não tem relacionamento nenhum com aquele povo, para o sacramento. E aí, a partir do momento que batiza o primeiro convertido, é preciso ministrar a ceia. Os sacramentos, eles fazem parte integrais da grande comissão, não é verdade? Michael Horton nos alerta sobre isso. O texto é muito claro: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Nós não podemos minimizar o valor e a necessidade dos sacramentos no processo de plantio de igrejas. Mas para os sacramentos, enquanto presbiterianos que somos, precisamos de pastores. Não é verdade? Mas nós não temos exportado e enviado pastores, pelo menos dos seminários presbiterianos, para o contexto indígena. E aí nós temos aquela antiga situação de que sabemos que dos campos missionários, e em parte é verdade, dos campos missionários vêm muitas esquisitices, não é? Muitas esquisitices. Eu, como missionário, eu preciso concordar. Algumas esquisitices realmente nascem no campo missionário, como algumas também nascem nas igrejas urbanas. Mas nascem muitas esquisitices no campo missionário. Mas, às vezes, porque nos falta pastores, pensadores, teólogos, teologia. Minha esposa e eu trabalhamos com plantio de igrejas. Eu nunca precisei tanto de teologia como nesse momento, quando as igrejas começam a surgir e é preciso instruir essas igrejas, ajudá-las a ter uma identidade teológica. E nos nossos meios, no meu curral, vou falar aqui do meu curral, né? Do curral entre indígenas, uma das grandes crises é que nascem igrejas e igrejas não desenvolvem ou demora muito tempo a desenvolver uma identidade teológica.
e como não desenvolve uma identidade teológica segura, às vezes vão pelos ventos que sopram em torno delas. Vão até a cidade, aprendem mais pelo observar, até porque é um processo natural do indígena, de observar como as igrejas da cidade mais próximas se comportam. Às vezes a liturgia que mais lhes chama a atenção é uma liturgia não muito biblista, porque como não entende às vezes o discurso, a fala, a língua, então se encantam mais pela liturgia animada que uma igreja ali da esquina apresenta. Isso importa esse modelo para as aldeias, e aí daí 10 anos tem uma igreja lá cheia de esquisitice. Mas o que é que faltou? Faltou identidade teológica no nascer dessa igreja, né? O que o pastor Rinaldo de Matos está fazendo e faz até hoje, junto com a sua equipe lá entre os irmãos Xerente, né? Trabalho de décadas. Nós queremos ver igrejas autônomas, caminhando com as suas próprias pernas, mas é preciso ter investimento para que isso aconteça. E eu vou repetir para vocês, esse investimento passa pela teologia. Nós precisamos, no campo missionário transcultural, de pastores com boa teologia. Não quer dizer que não precisamos de outros irmãos, pelo contrário. Nós precisamos de profissionais, nós precisamos de irmãos com as suas outras habilidades. Tem lugar para todo mundo e para muita gente no campo missionário. Mas nós somos reformados, nós cremos que a palavra é o centro do negócio, não é verdade? Então precisamos de gente com teologia no campo missionário, não é? Então eu me alegro em ver que Deus está fazendo a sua obra e despertando a nossa denominação. E eu sei que isso está acontecendo porque essa conferência aqui é uma evidência, né? Dentre tantas outras, esta é uma evidência. Mas quem sabe Deus vai usar o projeto Celeiro Promício para enviar mais pastores para o campo missionário transcultural. Sim, uma correção. Não que não tenha ido pastores para o campo missionário transcultural. Tem ido. Eu estou falando do recorte indígenas, né? Indígena do Brasil, aqui nos nossos currais. Nesses 10 anos, e aliás, outro dado curioso, nesses 10 anos de CFM, eu tive o privilégio de lecionar para vários pastores presbiterianos. Na sua maioria, eu vou até algum momento fazer um levantamento estatístico. Eu creio que 90% dos que passaram no CFM, indo para campo missionário transcultural através da PMT, eram pastores veteranos. Veteranos. Olha que coisa, o pastor com 10, 15 anos de ministério, alguns deles com um ministério aprovado, que a igreja apaixonada por ele, deixando o seu púlpito e indo para o campo missionário. Um negócio inspirador. Mas cadê os jovens pastores egrégios dos seminários presbiterianos? É uma pergunta que eu tenho feito ano após ano. Estou vindo do CFM agora, a Kelly estava lá participando do CFM a semana passada, tínhamos 22 alunos. Sabe quantos pastores presbiterianos? Nenhum. Sabe quantos seminaristas ou egrégios dos seminários presbiterianos? Nenhum. Ano passado, eu estive lecionando, também eram 20 e poucos alunos, tinha um pastor presbiteriano que já estava no campo, e para se filiar à PMT, ele estava vindo do país vizinho, vindo 2 vezes, acho que a cada 2 meses, participar do CFM para ingressar na PMT, mas já estava no campo, não é? Já estava no campo. Então, meus irmãos, eu inicio essa minha fala dizendo: Deus está fazendo a sua obra, Deus está despertando o seu povo, Deus está usando, levantando irmãos das mais diferentes áreas da nossa denominação, mas me parece que tem um déficit no campo missionário transcultural, que é pastores formados, teólogos, que pensem a missiologia fazendo missão. Há uma carência. O que me encanta nesse processo é que Deus, Ele faz a sua obra independente da gente. Quando eu saí de Belo Horizonte há 13 anos atrás, a minha esposa e eu, nós tivemos o privilégio de pastorear a igreja no interior de Minas, auxiliar aqui em Belo Horizonte, e depois fomos enviados para o campo em 2006. Depois de 10 anos de preparação, treinamento, estudo, pastoreio e tal, eu queria muito ir para o campo, estava louco para ir para o campo, porque eu tinha um desejo intenso no meu coração, genuíno, de fazer a obra de Deus no campo transcultural. Eu olho para trás hoje, entretanto, e vejo que aquilo era romantismo meu.
Porque o que eu vejo não é que eu estou fazendo a obra de Deus há 13 anos. É Deus fazendo a sua obra em mim. E eu creio, e cada vez eu creio nisso, que Deus nos envia para o campo, mas a primeira intenção de Deus é fazer a obra dele em nós. Em nós. Nós não podemos fazer a obra de Deus, nós não conseguimos fazer a obra de Deus. É Deus quem faz a sua própria obra. E ele faz a sua própria obra, primeiramente em nós mesmos, né? Em nós mesmos, fortalecendo as áreas fracas do nosso coração, nos quebrando em algumas áreas que nós achamos que somos fortes. Eu penso hoje que Deus envia os fracos para o campo missionário para fortalecê-los, e Deus envia os que se acham fortes para humilhá-los e colocá-los no seu devido lugar. E eu tenho a tristeza de confessar que eu estou nessa segunda classe. Nessa segunda classe. Daqueles que acham que tem condições de fazer, criado numa fazenda, mexendo com boi, com vaca, aí para o mato é fichinha. Vai achando que é fichinha. Está entendendo? Deus usa as circunstâncias, às vezes, para nos quebrar. É verdade, entretanto, que Deus também faz a sua obra através de nós. Não que Ele precisa da gente, mas Ele faz a sua obra através de nós. Ele decide usar quem Ele quer. Quem Ele quer. E Ele faz a sua obra através de nós porque Ele quer fazer a sua obra dessa forma, usando pessoas. Não que Ele dependa dessas pessoas. Elias estava lá, se lamuriando com a vida, porque era o último dos profetas, e Jezabel estava querendo matá-lo, e o Senhor falou com ele assim, calma aí, como assim, o último dos profetas, o último dos fiéis? Eu tenho mais 7.000, camarada, tenho mais 7.000, Deus não depende da gente para fazer a sua obra. Se eu for, Deus há de me usar, se eu não for, Deus envia outro, ele tem 7.000, mas venhamos e convenhamos que, de alguma forma, Deus nos usa na sua obra, no campo transcultural, na igreja, em todos os lugares. Há uma terceira verdade, entretanto, que é um pouquinho humilhante para mim, pelo menos, não sei se é para você. Que Deus ele faz a sua obra em nós, Deus faz a sua obra através de nós, e Deus faz a sua obra além de nós. Às vezes Deus nos diz assim, senta e observa. E Ele faz acontecer sem a gente participar. E eu creio que Ele faz isso acontecer exatamente para nos colocar no nosso devido lugar. Obrigado, reverendo. Nos colocar no nosso devido lugar. Eu tive essa impressão, de forma mais prática, quando nós chegamos na Amazônia, em 2006, nós trabalhamos com um povo chamado Iurupide, bem nas fronteiras com a Colômbia, algumas aldeias já estão na Colômbia. E vamos até Manaus, 3h45 de voo, né, mais 2h15 até São Gabriel, mais um dia a um dia e meio, dependendo do peso da voadeira, da canoa, né, e do nível da água, até a primeira aldeia. Nós trabalhamos com 7 aldeias. O pastor Zé João e a Marli estiveram na cidade com a gente aí no mês de junho. Uma bênção, viu? Uma bênção, pãozinho de queijo, então. E aí nós chegamos ali e fomos trabalhar naquela aldeia bem distante. E o primeiro passo é aprender a língua e estudar a cultura, né, gente? É o trabalho de casa. Passamos 3 anos, rapaz, 3 anos, louco para evangelizar, para falar de Jesus, mas sem saber como fazer isso. 3 anos estudando aquela língua ágrafa, complexa, tonal, etc., etc., paralelamente analisando aquela cultura, paralelamente desenvolvendo um projeto de educação intercultural bilíngue. E a gente analisa uma língua, aí uma cultura não é sozinho, né? Não é sozinho, a gente faz com gente que nos ajuda, com consultoria e assim por diante. Nós tínhamos consultores, inclusive na área de evangelização, Ronaldo Lidório, que era nosso consultor. Então, a gente pegava os dados, mandava para ele uma vez por ano, ia lá em Manaus, sentava juntos, quebrava a cabeça, perguntava, questionava, isso aqui não vai dar certo, será que você pesquisou isso aqui, tarará, voltava para a aldeia, pesquisava, vinha, e depois de 3 anos, nós estávamos lá com um projeto de evangelização elaborado, quais são os elementos mais fundamentais para a gente comunicar bem o evangelho aqui, quais os caminhos que nós vamos percorrer na comunicação. Estava tudo bonitinho, e aí nós fomos para a aldeia para começar a testar, algumas coisas davam certo, outras não davam tão certo, mas começamos, e assim que nós começamos a evangelizar, vocês acreditam que no primeiro ano, em 2009, uma mulher se converteu? Logo que nós começamos a evangelizar.
para a glória de Deus, aquela mulher se converteu. Para minha frustração, eu nem conhecia aquela mulher e ela se converteu não através da minha pregação. Rapaz, eu fiquei com uma frustração que você não imagina. Uma mulher em Irupidé, de uma aldeia que eu não conhecia, casou com um homem do povo Baré, mudou para outra aldeia no Alto Rio Negro. Lá ela conheceu um irmão, um obreiro indígena, voluntário, com muita boa vontade, mas com muita limitação no conhecimento da palavra. E aquele irmão do povo Baniwa, que falava pouquíssimo do português, evangelizou aquela mulher em Irupidé, que falava pouquíssimo do português, e eu ouvi a notícia, ela se converteu. Eu pensei, não é possível. Não é possível. Tem 3 anos que eu estou aqui estudando essa língua e essa cultura, com consultoria e tudo, e eu não consigo comunicar o evangelho ainda para esse povo. Como é que essa mulher se converteu? Isso é conversa fiada. Fui lá para ver. Você acredita? Peguei uma canoa e eu fui lá para ver. Rapaz, cheguei lá, a mulher tinha se convertido de verdade. Ela não só apenas se converteu, como ela se converteu e levou também ao seu marido beberrão. Ele também se converteu. E essa mulher perseverou na fé de 2009 até junho desse ano, 2018, quando quis o Senhor levá-la para a sua glória. Ela morreu com hepatite B e eu tive o privilégio de fazer o seu funeral. A primeira mulher que se converteu em Irupidé não foi através da minha pregação. Rapaz, eu fiquei numa frustração terrível. Terrível. E você acredita que a segunda também, 2010, outra notícia, mais uma mulher se converteu. O nome dessa era a primeira Elza, né? Agora eles têm nome de branco, né, para registrar. E a segunda Celeste, mesma história. Casou com um homem de outra etnia, foi evangelizada por um irmão da gloriosa Assembleia de Deus. E aí eu pensei, não, aí não. Aí não, aí chutou o pau da barraca, não pode ser. Rapaz, eu fui lá para ver também. Você acredita? Missionário incrédulo, né? Eu fui lá para visitar essa mulher. Rapaz, ela se converteu mesmo. Ou se converteu mesmo. E o marido dela também se converteu. Os 4 filhos se converteram. A irmã se converteu. O irmão se converteu. A família inteira se converteu. E para a glória de Deus e frustração do missionário, estão perseverando até hoje. Até hoje. Você acha que parou por aí? Parou não. Naquele mesmo ano, 2010, eu ouvi notícia, converteu mais uma mulher. Não é possível, vai ser tudo assim. Não vai converter ninguém. Resultado do meu projeto de evangelização, todo mundo vai se converter assim, fui lá para ver. Essa casou com um homem curipaco, beberrão, de família beberrona, foi morar num lugarzinho perto da cidade, lá foi evangelizada por outro irmão curipaco que conhecia o seu marido. Ela se converteu antes do seu marido, que era curipaco, ouvindo um pouquinho do evangelho em português. Ela se converteu, levou seu marido para a igreja, uma igreja batista, viu, pastor? Para a igreja, levou seu marido, levou o seu cunhado, levou a sua concunhada. O seu cunhado foi para o Instituto Bíblico, fez teologia 3 anos, se tornou pastor. O seu marido foi para esse Instituto Bíblico depois, ainda não se tornou pastor, mas formou ano passado, logo, logo vai ser pastor. E ela está lá perseverando até hoje. Que negócio é esse, camarada? As 3 primeiras conversões do povo em Irupidé não foram através da minha pregação, rapaz. Uma frustração terrível que eu trago no meu coração. Creio que Deus, que conhece o meu coração e sabe quão vaidoso é, estava mostrando claramente assim, olha, eu te trouxe para cá, eu vou até te usar, mas você tem que entender uma coisa, não tem nada a ver com você, a obra é minha, eu vou fazer a minha obra do meu jeito. Já aconteceu com você, que é pastor de igreja? Algo parecido? É assim, camarada, Deus faz a sua obra além de nós. E eu creio que Ele faz a sua obra além de nós, para quando vier os frutos, aparecer os frutos, não termos do que nos gloriarmos. E para quando não aparecer o fruto, não termos por que nos abater. Porque a obra é de Deus, e é Deus quem faz a sua obra acontecer no seu tempo, do seu jeito, para a sua própria glória. Claro que eu não estou falando com isso que nós não precisamos ser, não devemos ser responsáveis para comunicar o Evangelho, que nós não precisamos aprender língua, cultura. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus foge das nossas metodologias e estratégias missionárias, e quando Ele quer fazer algo, Ele faz no tempo dEle, do jeito dEle, usa o que Ele quer e nos deixa ver, nos deixa assistir, para mostrar que é Ele quem faz. E ultimamente eu cheguei a uma 4ª conclusão.
E Deus faz a sua obra em nós, Deus faz a sua obra através de nós, Deus faz a sua obra além de nós e pior. Deus faz a sua obra apesar de nós outros. Apesar de nós. Às vezes nós nos colocamos no antagonismo, nos colocamos na posição contrária do eterno. E a coisa mais fantástica dessa terra é que até quando nos fazemos como Pedro e atravessamos o caminho de Cristo, ainda assim, Ele faz a sua obra acontecer, porque Ele é o soberano dos reis da terra e Ele há de alcançar todos os seus eleitos, onde quer que estejam em qualquer tempo, através de quem Ele quiser. Simples assim. Deus faz a sua obra acontecer. Louvado seja o seu nome, né? Louvado seja o seu nome. Isso faz com que o meu coração descanse. Descanse. Eu quero ser o mais responsável possível. Mas eu quero descansar também o coração, porque eu sei que não depende de mim. E eu queria chamar a sua atenção para esta segunda impressão que eu tenho. De que muitas vezes nós vamos para o campo e antes de fazermos a obra de Deus, nós somos o alvo desta obra de Deus. Está tudo junto, né? Está tudo junto. Mas eu queria chamar a atenção para essa parte. Muitas vezes, Deus te chama para o ministério que você precisa estar, porque Ele quer trabalhar no seu coração. E eu vejo isso na vida de Paulo, no capítulo 12 de 2 Coríntios. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. Então, vamos começar do versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espírito na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Nós sabemos da relação conflituosa de Paulo com os irmãos de Corinto. Capítulo 18 de Atos nos mostra Paulo passando 18 meses, 1 ano e meio, na igreja de Corinto. Mais à frente nós vemos Paulo passando no porto de Mileto e gastando um tempo com os líderes, com os presbíteros da igreja de Corinto, e nós sabemos que Paulo escreveu provavelmente 4 cartas para os irmãos de Corinto. Nós temos aqui a primeira, que na verdade é a segunda, e a segunda, que na verdade é a quarta, provavelmente. A igreja de Corinto, certamente é uma das igrejas a qual Paulo mais dedicou tempo, tanto tempo presencial como tempo em termos de investimento, escrevendo cartas, mandando pessoas, mandando orientação, solucionando conflitos e assim por diante. Sabemos, entretanto, que mesmo assim, essa igreja é a mais, ou uma das mais imaturas do Novo Testamento. Quando Paulo escreve a sua primeira carta, cerca de 2 anos depois, diz que aquela igreja ela é carnal, ela é imatura.
E uma das razões é porque havia grupos. E um grupo dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Observe que nem todos ali eram de Paulo. Na sua primeira carta, nós vemos Paulo defendendo a sua autoridade apostólica, porque os irmãos de Corinto questionavam a apostolicidade de Paulo. Não era dos 12, como é que pode ser apóstolo, não é? E na segunda carta não parou não. Paulo escreve uma carta defendendo a sua autoridade apostólica, refutando muitos erros, dando muitas instruções, e quando chegamos na segunda carta, a coisa não parou. Dentre os muitos questionamentos que tinha ali em Corinto contra Paulo, havia um que era terrível, havia um ar de suspeição contra o apóstolo. Capítulo 8, versículos 20 e 21, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Me parece que havia uma suspeição acerca da idoneidade de Paulo em relação à coleta daquela oferta que ele fazia para enviar para os irmãos carentes de Jerusalém. Havia suspeitas em Corinto e por essa razão, Paulo escreve e dedica os capítulos 8 e 9 para falar daquela oferta, e o pano de fundo desses dois capítulos é essa suspeição. De certa forma, Paulo está falando da sua idoneidade, ele está dizendo que essas ofertas serão encaminhadas para o devido destinatário. Havia outro questionamento, outra crítica feita a Paulo ali em Corinto, que parece ser a crítica que mais mexeu com Paulo. Capítulo 10, versículo 10, diz assim: as cartas com efeito, Paulo falando acerca do que os irmãos de Corinto falavam, do que ele havia ouvido acerca de si próprio. Os irmãos de Corinto dizendo, as cartas com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. A igreja que ele investiu tanto tempo no plantio, o primeiro pastor, missionário e pastor daquela igreja, é uma igreja que despreza o seu pastor fundador, o homem que Deus usou para fazer nascer aquele rebanho. E diz, na verdade, ele não é muito bom de oratória, não. A pregação dele, olha, lembra que aquele camarada até dormiu lá quando ele estava pregando, caiu, morreu, teve que ir lá ressuscitar o menino, porque, assim, a pregação dele é fraquinha, sabe? Não tem uma boa oratória, não. Ele não estudou no Denoel. Pois é. Parece que o que mais incomodava Paulo acerca dessas críticas feitas a ele, ali em Corinto, era esta crítica que dizia que ele era fraco. Ele era fraco. James Packer escreveu um livrinho que vale a pena ler, não sei se tem ali, Força na Fraqueza, especificamente sobre isso. Ele diz que Paulo, ele recebe uma crítica constante, repetitiva dos irmãos de Corinto, dizendo que ele era fraco, e Paulo, ele reagiu de forma muito curiosa a essa crítica. John Piper tem nos alertado acerca de como os crentes, os cristãos, reagem às críticas nas redes sociais. Ele diz que nós reagimos, às vezes, rebatendo e, às vezes, nos abatendo, né? Dois processos. Ou rebatemos, nos defendemos fortemente, ou nos entristecemos, né? Nos entristecemos. Ele diz que ambos os processos resultam de um coração vaidoso. E, aliás, nesse momento aí da política, né? Das eleições, rapaz, o que você vê em redes sociais de pastores, de seminaristas, eu não vejo muito não, porque eu fiz a opção de não ter Facebook, né? Mas a minha esposa tem. Então, de vez em quando, ela me chama e me mostra. Rapaz, uns negócios exagerados, não é não? Uns exageros, assim, umas críticas fortes demais, uns ataques pessoais, né? Quando o negócio não deveria ter nada pessoal. John Piper tem nos falado sobre isso. E James Packer, ele diz então que Paulo recebe essa crítica acerca da sua fraqueza, e a sua resposta a essa crítica é uma profunda reflexão pessoal. Paulo ouve mais de uma vez os irmãos de Corinto o acusando de ser fraco, especialmente quando está presente, forte nas cartas e fraco na presença, né? Bom no texto, mas ruim na oratória. É isso que ele está dizendo. Paulo, ele vai então e faz uma profunda reflexão acerca
dessa fraqueza, dessa crítica que ele recebe. E na reflexão de Paulo, você vê na teologia paulina, ele identifica fraqueza com sofrimento, ele identifica fraqueza com a fragilidade emocional, ele identifica fraqueza com perseguição, ele identifica fraqueza com limitação pessoal, com limitação física, ele identifica fraqueza com a enfermidade, ele identifica fraqueza com o próprio sofrimento. O fato dele ter sofrido, ter sido chicoteado, em alguns momentos ele fala disso como fraqueza. Ele percebe que o elemento fraqueza é algo muito mais amplo do que aqueles irmãos ali estavam olhando. A fraqueza na oratória, né? Ele é fraco, não sabe pregar direito. E a resposta, depois dessa reflexão profunda, ele responde às críticas dos irmãos de Corinto no capítulo 12, acerca dessa crítica sobre fraqueza. E o interessante é que a resposta dele é mais ou menos assim: olha, vocês estão dizendo que eu sou fraco, vocês acham que eu sou fraco? Eu pensei longamente e profundamente sobre isso, e eu cheguei a uma conclusão: vocês têm razão, eu realmente sou fraco. Mas eu sou fraco dos fracos, eu sou o mais fraco de todos os fracos, eu sou mais fraco do que vocês imaginam. E eu vou abrir o meu coração e vou mostrar para vocês qual é a grande fraqueza, as fraquezas mais profundas. Vocês estão dizendo que eu sou fraco porque eu sou fraco em oratória. Eu vou dizer uma coisa mais profunda para vocês. Eu realmente sou fraco não só porque eu tenho oratória ruim, eu sou fraco porque eu sou orgulhoso. Eu tenho uma fraqueza interna que me acompanha, um coração vaidoso, orgulhoso. Já pensou? Que coisa terrível. O homem defende-se, responde a uma crítica dizendo: realmente, mas a sua crítica me levou a uma compreensão muito mais profunda de algo que eu não tinha percebido. Eu sou vaidoso, eu tenho um coração orgulhoso. Olha o versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Versículo 1, ele começa dizendo: se é necessário que me glorie, está falando de se gloriar, e aqui de ensoberbecer. Ele está dizendo: eu realmente sou fraco porque eu tenho um coração vaidoso. Vaidoso, essa é a minha grande fraqueza. E meus irmãos, Stuart Scott escreveu um livro, um pequeno livro, que se você não leu, vale a pena ler. O título é Do Orgulho à Humildade. Ele diz assim: nós não devemos nos perguntar se somos ou se não somos orgulhosos. A pergunta correta é: como o orgulho se manifesta na minha vida? Porque ele parte do pressuposto que todos nós temos corações orgulhosos. Todos nós. Tempo desse eu estava no presbitério, sobre o presbitério leste, e quase todo ano que eu venho, eu fico na comissão de exame de candidatos, né? E aí perguntei para um candidato assim: você se acha orgulhoso? Ele olhou, pensou e: não, reverendo, não me acho. O cara é orgulhoso mesmo. Ele se acha humilde. Está comprovado, o cara é orgulhoso mesmo. Não, reverendo, não me acho. Quase que ele me falou assim: eu me acho humilde, tão humilde que eu vou escrever um livro, o homem mais humilde do mundo sou eu. Meus irmãos, nós temos um coração naturalmente orgulhoso, vaidoso, todos nós. A pergunta é como aquele irmão disse: como o orgulho se manifesta em meu coração? Em qual área da vida ele se manifesta? E sabe qual era a tentação de orgulho de Paulo, de vaidade? Era a revelação. Era a revelação. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Olha como é que o coração desse cidadão é orgulhoso. Deus lhe dá uma revelação. Se Deus dá uma revelação, tem a ver com Deus. Não é verdade? É com Deus. Vem de Deus, pela vontade de Deus, aquela revelação é para servir o povo de Deus e para voltar para a glória de Deus. Aí o vaso de barro, o copo descartável que recebe o diamante, se acha orgulhoso porque ele está carregando, recebeu um diamante. Né? Nós temos um coração potencialmente tão vaidoso e orgulhoso que nós conseguimos nos orgulhar e envaidecer com a graça. O camarada vai para o campo missionário, ele prega o evangelho,
A pessoa se converte por quê? Porque o Espírito Santo convenceu da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo, não é verdade? Convenceu e gerou fé. Jesus é o autor e consumador da fé. E o Senhor começou a boa obra na vida daquela pessoa. E o camarada volta para cá e fala, e se envaidece porque 3 pessoas se converteram do campo missionário. Uma conversão não é resultado da graça? A graça não é o favor imerecido? Como é que eu posso me orgulhar da graça? Porque se eu sou alvo da graça, significa que eu não a mereço. Não é verdade? Estou falando dos meus currais, do campo missionário. Mas eu sei que isso é verdade entre nós outros pastores. Vou dizer uma coisa para vocês. Aqui, missionário para pastor, viu? Rapaz, há uma mania entre pastores. Eu vejo isso todas as férias, eu ouço várias vezes isso. Pergunta, e aí, rapaz, como é que está? Você mudou de igreja? Quantos anos está naquela igreja? Estou há 3 anos. Pois é. A primeira coisa que o camarada fala é a seguinte: quando eu assumi lá, rapaz, estava acabado. Tinha um pastor lá que detonou com a igreja, um conselho, uns presbíteros difíceis. A igreja tinha só 75 pessoas. Agora, depois de 3 anos, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, já está com 156. Mentira dele, camarada. Coração cheio de orgulho, ele está achando que tem 156 pessoas porque ele é o tal. Aí ele fala, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, coração mentiroso. Vaidade pura, gente. Meu irmão, se você é pastor, pelo amor de Deus, não faz isso mais não. Para de ficar contando quantas pessoas tinha quando você assumiu a igreja, quantas pessoas tem agora. Tem nada a ver com você, não. Tem a ver com Deus. É a graça do Senhor. Se você é alvo dessa graça, você não a merece. E se você não a merece, você não deve se gloriar por ela. Mas nós temos um coração essencialmente vaidoso. Robert Jones diz que, no fundo, nossa vida é brincar de ser Deus. Nós tentamos, ele até diz que nós podemos conceituar pecado como uma tentativa de usurpar os atributos de Deus. O que é a vaidade, senão a tentativa de roubar a glória de Deus? O que é a ânsia de domínio, de controlar a vida? Não sei se acontece nas igrejas, no campo missionário acontece entre nós. Uma ânsia de controlar as coisas, a vida. O que é isso, senão uma tentativa de roubar o domínio de Deus? O que é a maledicência? E eu vou falar com muita liberdade aqui, entre nós pastores, missionários e seminaristas, como a maledicência é um negócio terrível, né? Inclusive nas redes sociais. A maledicência é fruto do julgamento. Eu julgo a pessoa e acho que ela, enfim, tem alguma questão que não está certa. E essa tendência de julgar os outros nada mais é do que a ânsia do nosso coração de usurpar o atributo de Deus chamado juiz. Queremos assentar no trono e julgar. E assim por diante. Né? E assim por diante. Paulo diz lá em Romano que nós mudamos a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Por isso nós tornamos a criação em adoração, fazemos da criação objeto de adoração, fazemos da serpente um culto, da tradição a verdade. No Novo Testamento a gente vê isso, né? A expressão de idolatria no Novo Testamento é a tradição. Transformamos o ministério em razão de ser, transformamos um dinheiro em nossa confiança, os filhos em autorrealização, família em segurança, os frutos de Deus em glória humana. Os frutos de Deus em glória humana. E aí Paulo, escrevendo aos irmãos de Corinto, também na primeira carta, capítulo 7, ele fala, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se o não tiveras recebido? Precisamos nos colocar no nosso lugar e entender que tudo que acontece no nosso ministério não tem a ver com a gente, tem a ver com o Deus da obra que faz a sua obra acontecer e nos dá apenas o privilégio de participar desse negócio. Segundo, Paulo, então, ele identifica a sua fraqueza mais profunda, é a vaidade. E ele identifica também o tratamento de Deus para essa sua fraqueza. Quando ele diz, na sequência, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Observe que ele está falando de vaidade, de exaltação, de soberba, de vanglória.
e ele diz, o espinho foi-me colocado na carne como um processo de tratamento, por isso que eu chamo de espinho da redenção, não é do castigo de Deus. Deus colocou um espinho da redenção, redentivo, na carne de Paulo. Não sei que espinho é esse, também não vou especular. Calvino achava que eram as tentações, as muitas tentações ao pecado. Lutero achava que eram as perseguições. A maioria dos exegetas entendem que é uma doença. Não quero entrar no mérito. O fato era que era um espinho, uma farpa pontiaguda e provavelmente não lisa, áspera. Uma farpa pontiaguda e provavelmente áspera, inserida na carne de Paulo, que quando vinha a vaidade encher o seu coração, Deus dava uma tocadinha naquele momento ali. Você já teve uma ferpa assim? Né? Está até quietinho, mas você mexer ali, dói. Né? Deus dava aquele toquezinho para lembrar Paulo do seu lugar. Lembrar Paulo que ele não era o dono da obra, não era ele que estava fazendo a obra. Paulo, só para te lembrar, eu que estou fazendo a minha obra em você. O espinho na carne, mensageiro de Satanás que esbofeteia, a palavra para esbofetear aqui é dar murro, soco com punho cerrado, né? Não é um tapa de luva, é um murro, um soco com punho cerrado. O espinho da carne, mensageiro de Satanás que dá soco de punho cerrado na cara de Paulo, seja lá o que for, doença, tentação ou qualquer outra coisa, é algo que expõe a vida do Paulo. Expõe o coração do apóstolo para ele lembrar quem ele é, né? Quem ele é. Meus irmãos, depois de uns 10 anos no campo missionário, eu cheguei a uma conclusão. A minha conclusão é que todo missionário tem o campo que precisa. Cada pastor tem a igreja que precisa. Cada seminarista tem o professor que precisa. Cada marido tem a esposa que precisa. O contrário também é verdade, os irmãos que estão aqui, viu? O contrário também é verdade. Deus nos manda, não é para aquele campo que precisa de nós. Deus te manda, não é para aquela igreja que precisa de você, porque o seu perfil é perfeito para aquela igreja. Deus te manda, amigo, para o seu desconforto. Bom tema disso aqui, dessa conferência, missões além do conforto. Deus te manda para o lugar do seu desconforto, porque Ele te coloca no campo que você precisa. Além de servir a Deus no plantio de igreja entre os de Rupidé, nos últimos 6 anos o Senhor tem nos dado a alegria de poder coordenar a equipe Emanagé. Somos 51 missionários em 24 frentes ministeriais, com a graça de Deus, aí ampliando para mais umas 3 frentes ministeriais. E um dos trabalhos que nós temos ali são basicamente 2 trabalhos de coordenação. O primeiro é de acompanhamento pastoral de todos os missionários, o segundo de supervisão ministerial. A supervisão ministerial envolve orientação, elaboração de estratégia, inserção do missionário no campo, acompanhamento, avaliação e assim por diante. A parte de acompanhamento pastoral é muito interessante, porque a gente tem que conversar não sobre o ministério, mas sobre a vida com todo mundo periodicamente, e estamos acessíveis para qualquer momento que o missionário precisar. E a gente acaba se envolvendo em ambientes de aconselhamento na equipe e fora da equipe também, né? Com irmãos indígenas e assim por diante. Então, no final da história, a gente acaba exercendo o ministério pastoral lá no campo, né? Mesmo não estando no púlpito de uma igreja. Que acontece às vezes, eu acho que você tem essa experiência também, certamente. Acontece às vezes você está aconselhando um casal de crentes e às vezes um casal de missionários. A grande queixa do camarada é que a mulher é insubmissa a ele. É insubmissa. E a grande queixa dela é que ele é arrogante, soberbo. Aí uma insubmissa e um arrogante, né? Imagina as lutas que dá. Você acha que isso chega no campo missionário? Chega, porque inclusive chega nos púlpitos da igreja também, não é verdade? Pessoas assim, chega. Você sabe disso. E aí você começa a conversar com um, com outro, você ouve um separadamente, ouve aquele separadamente, ouve juntos, briga, fala e tal, etc., quase separando, quer voltar, quer deixar o campo, aí tem que a pastora e tal, aquela coisa toda. E em um determinado momento,
um dia, em um determinado momento, aconselhando, um momento de aconselhamento assim, eu pensei assim, mas ele é crente, missionário, ela é crente, missionária, os dois leem a Bíblia, os dois têm acesso à palavra, os dois têm o Espírito Santo no coração, não é possível, não é? Depois de estudar, se preparar, está em igreja, chegou no campo, os dois têm o Espírito Santo no coração, por que Deus não transforma esses dois logo? Rapaz, uma luz me acendeu, mas é porque Deus está usando ele para quebrá-la, para tratar o coração dela, e Deus está usando ela para tratar o coração dele. Porque o que um camarada soberbo precisa? Precisa ser humilhado. Nada mais humilhante do que uma esposa que não se submete a ele. Todo mundo ouve e acata, mas a digníssima não acata. O cara fica humilhado. E a digníssima, que é insubmissa, precisa de um líder, de um cabeça. Então Deus está usando ele para tratar o coração dela, e Deus está usando ela para tratar o coração dele. Cada marido tem a esposa que precisa. Você está entendendo? Olha, o camarada orgulhoso vai assumir uma igreja, que a igreja não anda, não vai para frente. Ele vai para o presbitério, tem relatório para apresentar, tem contas para prestar, está recebendo um salário, mas o negócio não anda. Humilha mais do que isso. Alguma coisa humilha mais um pastor do que isso? Mas às vezes é exatamente isso que ele precisa. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Às vezes Deus coloca um espinho na carne, e Ele não tira esse espinho da nossa carne, enquanto não faz a sua obra em nosso coração. Quanto mais nós resistimos, mais o espinho está lá. Mais o espinho está lá. Né? John Piper fala da graça, John Piper não, Paul Tripp fala da graça, graça violenta, já leram? A graça violenta de Deus. Sabe o que é a graça violenta de Deus? É aquele caso de Davi, né? E às vezes um outro caso, o pastor está na frente de uma igreja e a sua fraqueza em alguma área na sua vida, ele se envolve em um processo de adultério, por exemplo, um processo de adultério, e aí ele quer até confessar no início, mas tem a esposa, tem os filhos, tem o rebanho, tem o conselho, tem o presbitério, tem o nome, tem a igreja, vou escandalizar o evangelho, e aí ele vai, eu vou deixar, e ele não deixa, chega um momento que a consciência não acusa mais, e o cara fica nesse estado pecaminoso durante anos, 5 anos, depois de 5 anos, Deus permite que alguém filme o camarada com a sua amante, entrando no motel, coloca na rede social, acaba com a carreira, o conceito daquele cidadão, com a reputação dele, e um estrago na família, no casamento, nos filhos, na igreja, perde o pastorado, perde tudo, e ele pensa, mas Deus pesou demais a mão sobre mim. Não, camarada, é graça de Deus, só que é uma graça violenta, você está entendendo? Porque se Deus não derramasse essa graça, ele ia ficar 10, 15, 20 anos em pecado. Então, depois de Deus usar um, usar outro, usar a palavra, usar o presbitério, usar a liderança, usar todo mundo para falar, usar o filho, usar a esposa, usar o rebanho para alertar, e o coração do cara está endurecido, doença chamada esclerocardia, né? Esclerocardia, uma das doenças que mais afeta o coração de crentes. Se você nunca leu, vai lá no grego. Endurecimento de coração, coração duro, é esclerocardia, é uma doença terrível do coração, coração duro, por causa do pecado o coração está endurecido, e aí a palavra martelo que esmiuça a penha, mas a penha está dura demais, depois de 5 anos, Deus fala, bom, agora eu vou partir para a graça violenta, pá! Né? Mas o cara é qual Davi, né? A ficha cai, é graça de Deus, o espinho na carne não é um castigo de Deus, o espinho na carne é graça. É Deus tratando o nosso coração. Nós somos chamados e vamos para o campo transcultural ou nacional, campo missionário ou igreja, pensando, vamos fazer a obra de Deus. E depois a gente descobre, Deus está fazendo a sua obra em nós. E eu vou te dizer uma coisa, se nós temos dificuldade de levar a obra de Deus a cabo, Deus não tem dificuldade nenhuma de levar a sua obra a cabo em nós. Ele faz a sua obra acontecer em nosso coração. E o versículo 9, então diz, reverendo, só para confirmando, vai até 11h45? Ok. Versículo 9 diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, agoniado com espinho na carne,
ele clama ao Senhor, diz ele que 3 vezes ele ora ao Senhor: Senhor, me tira dessa igreja, Senhor. Oh, Deus de graça e misericórdia, me dá um novo rebanho, troca esse presbítero. Senhor, pela 3ª vez eu vou pedir, quebrando o coração desse professor. Transforma essa minha esposa, Senhor. No momento que o cara se torna até pentecostal, quase sai uma língua estranha. E a irmã, esposa do pastor, falou: Senhor, ele é pastor, mas transforma meu marido, Senhor. Estou orando pela 3ª vez. E o Espírito Santo fala ao seu coração: minha graça te basta. A minha graça te basta. Se o espinho é a fonte de redenção, é o meio de redenção, a graça é a fonte do contentamento. Porque a palavra que Paulo usa aqui para basta ocorre apenas 8 vezes no Novo Testamento e apenas 2 vezes nos escritos de Paulo. Se você achar que Hebreus também é de Paulo, seria 3. Mas 2 vezes nos escritos reconhecidos de Paulo. Uma vez é aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12. A outra ocorrência é lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Lá está traduzido assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É a mesma palavra para graça, o verbo. Aliás, a mesma palavra para basta, aqui em Coríntios. Estejamos contentes. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, aparece: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. É a palavra para basta. A palavra para basta. Portanto, uma tradução possível e talvez até mais feliz, aqui onde diz: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você viver contente. Tudo que você precisa para se contentar é a minha graça. Você não precisa que eu tire de você esse espinho da carne, porque ele está aí para a sua redenção. A minha graça é suficiente para você viver contente. E apesar de lá em Filipenses capítulo 11, a palavra que é usada para contente lá não ser da mesma raiz etimológica, está no mesmo campo semântico. Eu sei que aqui no Denoel certamente você aprende a fazer exegese não apenas na etimologia, né? Que é uma tristeza, mas aprende a fazer exegese na semântica. Semanticamente, a palavra de Filipenses pertence ao mesmo grupo da palavra de Coríntios, quando diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo campo semântico, contentamento. E aqui, meu irmão, nós chegamos num ponto crucial no ministério, porque uma das coisas que mais atrapalha a nossa caminhada ministerial, seja no campo, seja no púlpito, é o descontentamento do coração. Não é? A vontade de ter alguma coisa diferente, a vontade de estar no campo diferente, de estar fazendo algo diferente, de ter um sustento diferente. Sustento não, pastor não fala sustento, isso é coisa de missionário. Como é que fala, pastor? Também não é salário não, né? Côngruas, isso. Vontade de ter côngruas um pouquinho diferente, né? De ter uma esposa um pouquinho diferente, de ter um marido um pouquinho diferente, não é? É o descontentamento, é a não satisfação com aquilo que nós temos, que Deus nos dá, né? William Barclay escreveu um livro, O Segredo do Contentamento, e ele fala que o descontentamento está na raiz dos processos esqueci o termo que ele usa, mas está na raiz, na base da dispersão ministerial, da não realização no ministério, da insatisfação do ministério. Descontentamento está lá na base. Às vezes nós somos descontentes com a vida. O camarada está no campo missionário e vem para cá, eu reconheço, viu?
eu reconheço, falando dos meus currais, vem para a igreja e fala, triste, lamúria, o cara não vê as grandes coisas que Deus está fazendo, não lhe chama atenção a obra espetacular que Deus está realizando, às vezes até através dele, só pensa nos problemas, na tristeza, e o pastor com a mesma coisa, fala mais do que não está acontecendo, do que o que Deus está fazendo, porque na base do coração há um descontentamento, uma insatisfação com a vida. Lá entre os Irupidé tinha uma mulher chamada Celina. Quando eu a conheci, era a mulher mais descontente dessa vida. A gente cumprimentava, na língua a gente pergunta, não amo, você está bem? Tudo bom com você? E a pessoa responde, não, quer dizer, bom. Não, bom mesmo? E a pessoa responde, não, mirnang, bom mesmo. Quando eu chegava na aldeia, encontrava a Celina e falava, não amo, Celina. Ela dizia, não doa, pastor, não doa. Quer dizer, malmente, pastor, malmente. O que foi? Não riubai. O que foi? Eu estou doendo, meu corpo está doendo, meu ombro está doendo, minha cabeça está doendo. Esse meu filho não presta. Você começava a falar da família, falar do marido, falar da comunidade. Porque esses meus parentes aqui, pastor, fofoca demais, fala mal de mim, eu estou triste. Começava a se entristecer. Era uma tristeza. Dona Celina, até que em 2015 ela se entregou a Cristo. Se entregou a Cristo e começou a entender a palavra de Deus. E começou a entender o Evangelho, e o coração daquela mulher começou a mudar. Em 2017, ela foi batizada. Para eles, o batismo é um negócio importantíssimo, muito mais importante do que a gente dá aqui. São bem reformados, né? Em 2017, ela foi batizada, ano passado. Ela e mais 9. E aí, depois do batismo, ela me abraçou. E a palavra que ela usou foi Nhanshoa. Estou alegre, pastor. Estou alegre. E ela falou na língua dela assim, pastor, eu estou com um sentimento aqui assim, é como se eu tivesse com muita sede, e eu tivesse bebido uma água bem fria, só que não era com a boca, no coração. Em outras palavras, meu coração está contente, né? Está saciado. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher mudou tanto a sua perspectiva de vida, que hoje a gente chega na aldeia e fala, não amo, Celina. Ela nem responde, não. Tudo bem. Está bem, Celina? Ela não responde mais assim, estou bem. A palavra dela é, Nhanshoa, estou alegre. Estou alegre. Eu acho que um dos maiores desafios na vida de um pastor, de um missionário, é viver alegre. Nós só vivemos alegre quando entendemos que a graça de Deus é suficiente para estarmos contentes. E aí o resultado vem no versículo 10, que é a transformação de percepção da vida, né? Pelo que sinto muito prazer nas fraquezas. Essa palavra traduzida por fraqueza aqui nos evangelhos é traduzida como enfermidade. Paulo está dizendo, porque eu sinto prazer, não um prazer masoquista, mas eu sinto um prazer, um contentamento, mesmo nas limitações pessoais, na enfermidade. Eu sinto prazer nas injúrias, que são nos insultos, nas críticas. Coisa difícil você estar contente quando você é criticado, quando gostaria de ser elogiado. Nos ataques interpessoais. Ele diz, eu sinto prazer também nas necessidades. Está falando de privação, quando a côngrua é menor do que se espera, nas privações, nas circunstâncias. Ele diz, eu sinto prazer nas perseguições, e aqui é perseguição física. Eu sinto prazer nas angústias, presta atenção, nas angústias, sofrimento emocional. A palavra que usa aqui é a palavra para sufocamento, quando eu estou me sentindo emocionalmente sufocado, ainda assim eu consigo ter prazer, estar contente. Termina. Porque, aliás, nas angústias, por amor de Cristo. E aqui é a diferença. Quando nós estamos no campo e no ministério, por amor a Cristo, não por amor à igreja, não por amor ao rebanho, não por amor ao povo perdido, não por amor à denominação, não por amor ao sustento, ao dinheiro, não por amor ao título, mas por amor a Cristo, eu consigo sentir prazer em todas essas coisas, estar contente em todas essas coisas. E assim o nosso coração é transformado. Meus irmãos, estou assim cada vez mais convencido de que Deus nos chama para o ministério, seja ele transcultural ou não, primeiramente para fazer a sua obra em nós.
E a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Que Ele fortaleça o nosso coração, que Ele abra o nosso entendimento e nos ajude a viver contente, mesmo com espinho na carne.